Quando Jorge Almeida, empresário de 42 anos e dono de uma fortuna de 50 milhões de reais, abriu a porta de sua mansão no Morumbi às 23h30 daquela terça-feira chuvosa de junho, ele não imaginava que a cena que encontraria na cozinha o faria chorar pela primeira vez em 3 anos, desde a morte de sua esposa, e mudaria para sempre sua visão sobre o que realmente importa na vida. Como um homem que construiu um império empresarial trabalhando 16 horas por dia, conseguiu descobrir que a maior riqueza estava sendo cuidada por uma mulher que ganhava apenas R$2.000 mensais, mas que tinha um coração mais valioso que todos os seus negócios combinados? Esta é a história de Jorge Almeida, o empresário paulistano que pensava que dinheiro e sucesso eram suficientes para ser um bom pai, até que uma babá simples do interior de Minas Gerais chamada Laiane lhe ensinou que o amor se manifesta nos gestos mais simples e que Deus sempre coloca as pessoas certas em nossas vidas, no momento exato em que mais precisamos delas. Em apenas uma noite, Jorge descobriu que havia estado cego para o maior milagre que acontecia todos os dias em sua própria casa. Se você está passando por momentos difíceis, se sente que perdeu a fé, se questiona se Deus realmente cuida de você e de sua família, prepare-se para uma história que vai restaurar sua esperança e provar que os anjos existem, e muitas vezes usam aventais e têm mãos calejadas de tanto trabalhar com amor. Jorge tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas estava prestes a descobrir que a verdadeira riqueza não tem preço. Hoje Jorge é um homem transformado, que reduziu sua carga de trabalho pela metade para estar presente na vida dos filhos, e atribui essa mudança radical àquela noite chuvosa, quando Deus usou uma mulher humilde para abrir seus olhos. Seu patrimônio continua crescendo, mas agora ele sabe que sua maior herança são os momentos que constrói com Pedrinho e Casandra, seus filhos gêmeos de 8 anos. Jorge Almeida sempre foi um homem de números. Aos 42 anos, comandava 3 empresas no ramo de tecnologia com faturamento anual de R$80 milhões. Sua rotina era calculada ao minuto. Acordava às 5h30, academia até 6h30, banho e café da manhã até 7h15. Saía de casa às 7h30, em direção ao escritório na Faria Lima. De segunda a sexta, raramente chegava em casa antes das 22h. Sábados eram para revisar relatórios e planejar a semana seguinte. Domingos, quando não estava viajando a negócios, dedicava algumas horas aos filhos, mas sempre com o celular por perto, sempre conectado, sempre pensando no próximo negócio. A mansão de 800 metros quadrados no Morumbi era um símbolo do seu sucesso. 5 suítes, piscina aquecida, quadra de tênis, home theater, adega climatizada com 500 rótulos importados. Cada cômodo decorado por uma renomada arquiteta paulistana, cada móvel escolhido a dedo, cada quadro uma peça de arte contemporânea que valia mais que um apartamento de classe média. Tudo perfeito, tudo organizado, tudo sob controle. Exatamente como Jorge gostava que sua vida fosse. Mas havia 2 presenças naquela casa que lembravam Jorge diariamente que nem tudo na vida pode ser controlado ou comprado. Pedrinho e Casandra, seus filhos gêmeos de 8 anos. Eles tinham os olhos da mãe, o sorriso da mãe, e às vezes, quando corriam pelo jardim gargalhando, Jorge sentia uma punhalada no peito ao lembrar de Isabela, sua esposa que morreu 3 anos atrás em um acidente de carro na Marginal Pinheiros, voltando de uma consulta médica de rotina. Isabela era tudo o que Jorge não era. Onde ele era calculista, ela era espontânea. Onde ele era controlador, ela era livre. Onde ele pensava em números, ela pensava em sentimentos. Isabela transformava a casa em lar. Era ela quem sabia que Pedrinho gostava de sanduíche de queijo quente cortado em triângulos, que Casandra só dormia se alguém cantasse a música da galinha pintadinha, que em dias de chuva as crianças ficavam melancólicas e precisavam de sopa quentinha e histórias no sofá. Quando Isabela morreu, Jorge pensou que poderia assumir esse papel. Afinal, como disse para o cunhado no velório, ele havia construído um império do zero. Certamente conseguiria cuidar de 2 crianças.
Mas descobriu rapidamente que criar filhos não funcionava como gerenciar empresas. Não havia planilhas para medir o amor. Não havia indicadores de performance para a saudade. Não havia relatórios mensais que explicassem por que Cassandra acordava chorando no meio da noite, ou por que Pedrinho havia parado de falar por 2 semanas após o funeral da mãe. Foi quando Jorge decidiu contratar a melhor ajuda que o dinheiro podia comprar. Anunciou em agências especializadas, procurou governantas com formação em pedagogia, psicologia infantil, até mesmo uma que falava 3 idiomas e tinha trabalhado com famílias milionárias na Europa. Pagava salários generosos, oferecia benefícios excelentes, mas nenhuma ficava mais de 6 meses. Umas reclamavam que as crianças eram muito apegadas à rotina da mãe falecida e resistiam às mudanças. Outras diziam que Jorge era muito exigente e controlador. Uma chegou a dizer que a casa tinha uma energia pesada, que parecia um museu mais do que um lar. Por 2 anos e meio, Jorge passou por 17 babás diferentes. 17 mulheres que entraram e saíram da vida dos seus filhos, cada uma tentando impor suas próprias regras, suas próprias rotinas, seus próprios métodos. Pedrinho e Cassandra reagiam cada vez pior às mudanças. Cassandra desenvolveu o hábito de se esconder no closet da mãe quando uma babá nova chegava. Pedrinho passou a fazer xixi na cama sempre que precisava se adaptar a uma nova cuidadora. Jorge via os filhos se afastando dele também. Quando chegava em casa, cansado após 16 horas de trabalho, encontrava 2 crianças que pareciam estranhas na própria casa. Elas jantavam no horário determinado pela babá da vez, tomavam banho conforme a rotina estabelecida pela cuidadora, iam dormir sem histórias porque Jorge chegava quando já estavam dormindo. Nos finais de semana, quando tentava recuperar o tempo perdido, sentia que as crianças o viam mais como um tio distante do que como pai. Foi numa manhã de segunda-feira, depois de a 17ª babá ter pedido demissão via WhatsApp, alegando que não conseguia lidar com crianças tão traumatizadas, que Jorge se viu completamente perdido. Sentado no seu escritório de 100 metros quadrados, no 21º andar do edifício comercial mais caro da Faria Lima, olhando pela janela para a cidade que ele havia conquistado, Jorge percebeu que estava falhando na única coisa que realmente importava: ser pai. Naquela manhã, Jorge fez algo que não fazia há anos. Rezou. Não era religioso praticante, mas Isabela sempre dizia que Deus tinha planos para todos, que às vezes precisamos passar por dificuldades para aprender lições importantes. Jorge fechou os olhos ali mesmo, no meio do seu escritório luxuoso, e sussurrou uma oração desesperada. Deus, se você existe, se você realmente cuida das pessoas, por favor, mande alguém para cuidar dos meus filhos, alguém que os ame como Isabela amava. Eu não sei mais o que fazer. 3 dias depois, numa quinta-feira chuvosa, Jorge recebeu uma ligação da Dona Maria, que trabalhava como faxineira no seu prédio há 15 anos. Era uma mulher simples do interior de Minas Gerais, sempre educada, sempre sorridente, que conhecia Jorge desde que ele havia alugado sua primeira sala comercial naquele mesmo prédio, quando tinha apenas 28 anos e estava começando o primeiro negócio. Doutor Jorge, disse Dona Maria com sua voz doce e sotaque mineiro. Desculpa incomodar o senhor, mas soube que o senhor está precisando de alguém para cuidar dos meninos. Tenho uma sobrinha, a Laiane, que acabou de voltar para São Paulo depois de cuidar da minha irmã que estava doente lá em Uberlândia. Ela tem experiência com criança, é uma menina de ouro, muito de Deus. Se o senhor quiser, posso trazer ela aqui para vocês conversarem. Jorge quase disse não imediatamente. Após 17 babás especializadas, a última coisa que queria era mais uma pessoa sem qualificações formais. Mas alguma coisa na voz de Dona Maria o fez hesitar. Talvez fosse o desespero, talvez fosse intuição, ou talvez fosse uma resposta àquela oração que ele havia feito 3 dias antes. Tá bom, Dona Maria. Pode trazer ela amanhã no final da tarde. Na sexta-feira, às 18h30, Jorge estava no seu escritório revisando contratos, quando a secretária anunciou que Dona Maria estava na recepção com uma moça. Jorge suspirou,
Guardou os documentos e foi até a sala de reuniões preparado para mais uma entrevista que provavelmente não daria em nada. Quando entrou na sala, viu Dona Maria ao lado de uma mulher jovem, aparentando uns 28 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, vestindo uma blusa branca básica e uma saia jeans até o joelho. Nada nela chamava a atenção. Não usava maquiagem, não tinha unhas feitas, não vestia roupas de marca. Era o tipo de pessoa que passaria despercebida numa multidão. Mas quando ela se levantou para cumprimentá-lo, Jorge notou algo diferente. Um sorriso genuíno e olhos que transmitiam uma paz que ele não via há muito tempo. Boa tarde, Sr. Jorge. Meu nome é Laiane. Muito prazer. A voz era suave, mas firme. O aperto de mão, delicado, mas seguro. Jorge convidou-as para sentar e começou a entrevista da mesma forma que fazia com todas as outras candidatas. Perguntou sobre experiência profissional, disponibilidade de horários, referências, expectativas salariais. Laiane respondeu com simplicidade que havia cuidado dos próprios irmãos mais novos desde os 12 anos, que tinha um curso técnico em educação infantil, feito numa escola municipal de Uberlândia, que nos últimos 2 anos havia cuidado da tia que estava com câncer e que precisava trabalhar porque era o sustento da mãe viúva que havia ficado em Minas. Senhor Jorge, disse Laiane depois de responder todas as perguntas técnicas, posso fazer uma pergunta? Jorge acenou positivamente, curioso. O senhor quer alguém para cuidar das crianças ou alguém para amar elas? A pergunta pegou Jorge completamente desprevenido. Em 17 entrevistas, nenhuma babá havia perguntado algo assim. Todas queriam saber sobre salário, benefícios, folgas, responsabilidades. Nenhuma havia perguntado sobre amor. Bem, claro que quero alguém que cuide bem deles. Cuidar bem e amar são coisas diferentes, Sr. Jorge. Eu posso dar comida na hora certa, dar banho, colocar para dormir no horário, ajudar com a lição de casa. Isso é cuidar. Mas amar é sentar no chão para brincar mesmo quando a gente está cansada. É cantar a música que eles gostam mesmo quando a gente já cantou 20 vezes. É abraçar quando eles choram mesmo sem saber por que estão chorando. Amar é estar presente não só com o corpo, mas com o coração. Jorge ficou em silêncio por alguns segundos. Nenhuma das outras candidatas havia falado sobre coração. Todas eram profissionais, técnicas, especializadas. Mas esta moça simples do interior estava falando uma linguagem que ele havia esquecido. A linguagem do amor. E você faria isso? Amaria meus filhos? Laiane sorriu e Jorge viu lágrimas se formando nos olhos dela. Senhor Jorge, eu não tenho filhos próprios ainda, mas Deus me deu um coração que tem espaço para amar qualquer criança que precise de cuidado. Se o Senhor me der essa oportunidade, eu prometo que vou amar o Pedrinho e a Casandra como se fossem meus próprios filhos. Eles perderam a mãe, o Senhor me contou. Eu perdi o pai quando tinha 10 anos. Eu sei como dói essa saudade. Sei como é importante ter alguém que entenda essa dor e ajude a curar. Dona Maria, que havia ficado calada durante toda a conversa, colocou a mão no braço de Jorge. Doutor Jorge, eu conheço a Laiane desde pequena. Ela foi criada pela minha irmã depois que o pai morreu. É uma menina abençoada por Deus. Tem um coração que não cabe no peito. Quando minha irmã ficou doente, a Laiane largou tudo em São Paulo, onde trabalhava numa creche, e foi cuidar dela por 2 anos até o último dia. Nunca vi alguém cuidar de uma pessoa com tanto carinho. Jorge olhou para Laiane novamente. Havia algo nela que era diferente de todas as outras. Não era a formação, não eram as referências profissionais, não era a experiência. Era algo que não podia ser medido em currículos ou certificados. Era algo que vinha de dentro. Quando você pode começar? Amanhã mesmo, se o senhor quiser. Mas antes, posso conhecer as crianças? Quero que elas me aceitem também. Não adianta nada o senhor me contratar se elas não se sentirem bem comigo. Jorge sorriu pela primeira vez em semanas. Esta mulher estava pensando nas crianças antes mesmo de começar a trabalhar. No sábado de manhã, Jorge levou Laiane até a mansão no Morumbi.
Pedrinho e Casandra estavam no jardim brincando na piscina sob os cuidados de uma babá temporária que Jorge havia contratado por algumas horas. Quando viram o pai chegando com uma mulher desconhecida, as duas crianças imediatamente pararam de brincar e se esconderam atrás da babá temporária. Filhos, venham cá, quero apresentar vocês para a Laiane. Pedrinho e Casandra se aproximaram devagar, com aquela expressão de desconfiança que Jorge havia visto tantas vezes nos últimos 2 anos. Estavam cansados de conhecer pessoas novas que prometiam cuidar deles e depois iam embora. Laiane se agachou para ficar na altura das crianças e sorriu. Oi, Pedrinho. Oi, Casandra. Eu sou a Laiane. Que piscina linda vocês têm aqui. Na cidade onde eu cresci não tinha piscina assim, não. A gente brincava, era no rio mesmo. Casandra, sempre mais curiosa, se aproximou um pouco mais. Você morava no rio? Laiane riu gostoso. Não morava no rio não, princesa. Mas a cidade onde eu cresci, Uberlândia, lá em Minas Gerais, tem um rio que passa no meio da cidade. Quando eu era pequena como vocês, minha tia levava eu e meus primos para brincar na beira do rio. A gente fazia castelo de areia, igual como faz na praia. Pedrinho, que era mais reservado, perguntou: Você vai embora também igual às outras? A pergunta quebrou o coração de Jorge. Ele percebeu que os filhos já estavam condicionados à ideia de que as pessoas que entravam na vida deles eram temporárias. Laiane olhou diretamente nos olhos do menino. Pedrinho, eu não vou mentir para você. Eu não sei o que vai acontecer no futuro porque só Deus sabe. Mas eu posso prometer uma coisa. Enquanto eu estiver aqui, vocês vão ter todo o meu carinho, todo o meu cuidado. E eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para vocês serem felizes. E se um dia eu tiver que ir embora, vai ser porque aconteceu alguma coisa muito importante e eu vou explicar certinho para vocês. Não vou simplesmente desaparecer. Casandra se aproximou mais um pouco e perguntou: Você sabe fazer comida gostosa? Sei, sim. Lá em Minas a gente aprende a cozinhar desde pequeno. Sei fazer um feijão tropeiro, que é uma delícia, um pão de queijo que derrete na boca e uma sopa de mandioquinha com carne que esquenta o coração em dia de chuva. Jorge viu os olhos de Casandra brilharem. A menina adorava a sopa, especialmente em dias frios. Mas nenhuma das babás anteriores sabia fazer do jeito que Isabela fazia. A mamãe fazia sopa quando estava chovendo, disse Casandra baixinho. Fazia? Que tipo de sopa ela fazia? Sopa de legumes com carne. Era a mais gostosa do mundo. Laiane sorriu com carinho. Então, quando chover, eu faço uma sopa bem gostosa para vocês também. Pode ser? Casandra acenou que sim e, para surpresa de Jorge, se aproximou de Laiane e pegou na mão dela. Pedrinho ainda estava hesitante, mas Jorge podia ver que o menino estava observando cada movimento de Laiane, cada palavra, cada reação. Era o jeito dele de avaliar se podia confiar. Laiane, disse Pedrinho, você acredita em Deus? A pergunta surpreendeu Jorge. Não era algo que esperava de uma criança de 8 anos. Acredito sim, Pedrinho. Por que você perguntou? Porque a mamãe sempre dizia que Deus cuida da gente. Mas quando ela morreu, eu pensei que talvez Deus tinha esquecido da gente. Laiane se ajoelhou completamente no chão, ficando ainda mais baixa que as crianças, e estendeu os braços. Vem cá, meu amor. Pedrinho hesitou por um momento, mas algo no tom de voz de Laiane o fez se aproximar. Ela o abraçou com carinho e disse: Pedrinho, Deus nunca esquece de ninguém. Às vezes as coisas ruins acontecem porque a gente vive num mundo onde existem coisas ruins. Não porque Deus parou de cuidar da gente. Sua mamãe está no céu olhando por vocês e eu tenho certeza que ela pediu para Deus mandar alguém especial para cuidar de vocês aqui na Terra. Talvez seja por isso que a gente se conheceu hoje. Jorge sentiu um nó na garganta. Há 3 anos não ouvia ninguém falar sobre Isabela de forma tão carinhosa e natural. Todas as outras babás evitavam o assunto, como se a memória da mãe das crianças fosse algo a ser esquecido em vez de honrado. Você conheceu a nossa mamãe? Perguntou Casandra. Não conheci pessoalmente, princesa. Mas pelo que seu papai me contou, e pelo que vejo em vocês dois, ela devia ser uma mulher muito especial, muito amorosa. E vocês sabem uma coisa?
O amor de mãe nunca morre. Ele fica sempre no coração dos filhos. Naquele momento, Jorge soube que havia encontrado a pessoa certa. Não era a formação acadêmica de Laiane que importava. Não eram os certificados ou as referências profissionais. Era a capacidade dela de falar sobre amor, sobre Deus, sobre perda e esperança de uma forma que tocava o coração das crianças e curava feridas que Jorge nem sabia que ainda estavam abertas. "Papai", disse Casandra, "eu gostei da Laiane, ela pode ficar." Pedrinho, que ainda estava sendo abraçado por Laiane, olhou para o pai e acenou que sim com a cabeça. "Claro que pode ficar", disse Jorge, sentindo uma emoção que não sentia há muito tempo. Esperança. Laiane começou a trabalhar na segunda-feira seguinte. Jorge explicou a rotina das crianças. Acordavam às 7, café da manhã às 7h30, escola às 8h30, voltavam às 16 horas, lanche, lição de casa, jantar às 19, banho às 20, histórias e dormir às 21. Explicou também que Pedrinho gostava de desenhar e que Casandra adorava bonecas, que os dois tinham alergia a camarão e que Casandra ainda molhava a cama ocasionalmente quando estava nervosa. "E o senhor?", perguntou Laiane. "Que horas chega em casa?" "Normalmente entre 22 e 22h30. Às vezes mais tarde se tiver alguma reunião importante ou viagem." "Entendi. E nos finais de semana?" "Sábado eu trabalho meio período e domingo tento ficar com eles, mas sempre tenho algumas coisas para resolver." Laiane assentiu, mas Jorge notou uma expressão pensativa no rosto dela. "Algum problema?" "Não, senhor Jorge. É que, bem, eu sei que não é da minha conta, mas criança precisa muito da presença do pai também. Principalmente essas duas, que perderam a mãe. O senhor já pensou em diminuir um pouquinho as horas de trabalho?" Jorge sentiu uma pontada de irritação. Era a primeira semana de trabalho de Laiane, e ela já estava questionando suas prioridades profissionais? "Laiane, eu trabalho muito porque preciso sustentar essa família, dar boa educação para as crianças, garantir o futuro delas. Tudo isso custa dinheiro." "Sim, senhor. Eu entendo perfeitamente. Desculpa se falei alguma coisa errada. É que, olha, eu não tenho estudos igual o senhor. Não entendo de negócios, mas eu entendo de criança. E criança não precisa só de dinheiro. Precisa de tempo, de presença, de atenção. Mas não se preocupe. Enquanto o senhor tiver que trabalhar muito, eu cuido direitinho deles." Jorge ficou um pouco incomodado com o comentário, mas decidiu deixar passar. Afinal, Laiane estava certa sobre uma coisa. Ela não entendia de negócios. Não sabia a pressão que ele enfrentava diariamente, os contratos milionários, as decisões que afetavam centenas de funcionários. Não podia simplesmente diminuir o ritmo de trabalho. Nas primeiras semanas, Jorge mal notou a presença de Laiane. Chegava em casa quando as crianças já estavam dormindo, saía antes delas acordarem. Via apenas os sinais indiretos do trabalho dela. A casa sempre organizada, as roupas das crianças sempre limpas e passadas, os deveres de casa feitos e guardados nas mochilas. Mas em uma quinta-feira, chegou em casa mais cedo que o normal, por volta das 21h30, porque uma reunião havia sido cancelada. Ao entrar na casa, ouviu risadas vindo da sala. Curioso, caminhou devagar em direção ao som e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Laiane estava sentada no chão da sala, com Pedrinho e Casandra ao seu redor, os três brincando de jogo da memória e gargalhando. "Ah não, tia Laiane, você acertou de novo", reclamava Casandra rindo. "É que eu tenho memória de elefante", brincava Laiane. "Lá em Minas a gente brinca muito desse jogo." "Conta mais sobre Minas, tia Laiane", pediu Pedrinho. "Conta sobre o Saci", completou Casandra. Jorge ficou observando escondido, enquanto Laiane contava histórias do folclore brasileiro, com tanto entusiasmo que as crianças ficavam hipnotizadas. Ela imitava a voz do Saci, fazia gestos teatrais para representar a mula sem cabeça, sussurrava misteriosamente quando falava do Curupira. Fazia 3 anos que Jorge não via os filhos rirem com tanto gosto. Desde que Isabela morrera, as risadas em casa haviam se tornado raras, forçadas, melancólicas.
Mas ali, naquele momento, Pedrinho e Casandra estavam sendo apenas crianças felizes. Jorge sentiu uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por ver os filhos felizes. Tristeza por perceber que não era ele quem estava proporcionando essa felicidade. Decidiu se aproximar. "Oi, pessoal. Cheguei mais cedo hoje." "Papai!" gritaram as crianças em uníssono, correndo para abraçá-lo. "A tia Laiane estava contando a história do Saci", disse Casandra animada. "E do Curupira também", completou Pedrinho. Jorge olhou para Laiane, que havia se levantado e estava organizando o jogo da memória. "Desculpa, senhor Jorge. Eu sei que já passou do horário de dormir deles, mas eles pediram tanto para eu contar mais uma história que eu acabei cedendo." "Não tem problema, Laiane. Eles parecem estar se divertindo muito." "Papai, você quer brincar com a gente?" perguntou Casandra. Jorge olhou para o relógio. Ainda tinha alguns e-mails para responder, um relatório para revisar e uma apresentação para preparar para o dia seguinte. Mas algo no olhar expectante dos filhos o fez hesitar. "Pode ser só uma partidinha rápida", disse ele, surpreendendo até a si mesmo. Jorge se sentou no chão ao lado das crianças e de Laiane. Fazia anos que não brincava de jogo da memória. No início estava preocupado com os e-mails não respondidos, mas aos poucos foi se envolvendo na brincadeira. Laiane tinha razão. Ela realmente tinha memória de elefante. Ganhava de todos com facilidade. "Como você consegue lembrar de todas as cartas?" perguntou Jorge, genuinamente curioso. "Ah, é um truque que minha tia me ensinou quando eu era pequena. A gente imagina uma história conectando as figuras. Por exemplo, o gato subiu na árvore para pegar o passarinho. Aí o passarinho voou e pousou na flor. Assim a gente vai ligando uma coisa na outra e fica mais fácil lembrar." "Ensina pra gente, tia Laiane", pediu Pedrinho. Durante os 30 minutos seguintes, Laiane ensinou Jorge e as crianças diferentes técnicas de memorização. Jorge ficou impressionado com a inteligência prática dela. Não tinha formação universitária, mas sabia coisas que nenhum MBA havia ensinado. Como conectar informações de forma criativa, como usar a imaginação para resolver problemas, como tornar o aprendizado divertido. Quando finalmente foram dormir, já passava das 22h30. Mas Jorge não se importou. Havia esquecido completamente dos e-mails e relatórios. Pela primeira vez em anos, tinha passado tempo de qualidade com os filhos, brincando, rindo, simplesmente sendo pai. "Obrigado, Laiane", disse Jorge quando as crianças já estavam na cama. "Fazia muito tempo que eu não os via tão felizes. Eles são crianças maravilhosas, senhor Jorge. Só precisavam de um pouquinho mais de tempo para brincar, para rir, para ser criança mesmo." Jorge foi para o quarto pensativo. Laiane estava certa. Nos últimos 3 anos, ele havia se concentrado tanto em trabalhar para dar segurança financeira aos filhos que havia esquecido de dar a eles o que mais precisavam: presença, atenção, carinho. Naquela noite, Jorge teve dificuldade para dormir. Ficou pensando na forma como Laiane interagia com as crianças. Natural, carinhosa, presente. Ela não estava apenas cuidando de Pedrinho e Casandra. Estava sendo uma figura maternal que eles precisavam desesperadamente. Na sexta-feira de manhã, Jorge decidiu sair de casa um pouco mais tarde para tomar café da manhã com as crianças. Encontrou uma mesa posta com carinho. Pães frescos, frutas cortadas em formatos divertidos, suco natural e um cheiro maravilhoso vindo da cozinha. "Bom dia, papai", disseram as crianças, que já estavam sentadas à mesa. "Bom dia, senhor Jorge", disse Laiane, saindo da cozinha com uma frigideira. "Fiz tapioca recheada. As crianças adoraram." "O senhor quer experimentar?" Jorge não costumava tomar café da manhã em casa. Normalmente comia apenas uma fruta no caminho para o escritório. Mas o cheiro estava irresistível, e as crianças pareciam tão animadas que ele decidiu se sentar com eles. A tapioca estava deliciosa. Laiane havia feito uma com queijo e outra com coco doce. O sabor o transportou imediatamente para uma viagem de negócios que havia feito ao Nordeste anos atrás, quando ainda estava construindo a empresa. "Está muito boa, Laiane. Onde você aprendeu a fazer?" "Minha mãe me ensinou."
Lá em Minas a gente come tapioca direto. É barato, nutritivo e as crianças adoram. Enquanto comiam, Jorge observou como Laiane interagia com Pedrinho e Casandra. Ela não apenas servia a comida. Conversava com ele sobre os planos para o dia, perguntava sobre os sonhos que tiveram na noite anterior, ajudava Casandra a cortar a fruta em pedaços menores. Era uma atenção genuína, maternal, que fazia toda a diferença no humor das crianças. Tia Laiane, disse Pedrinho, hoje tem educação física na escola. Você pode colocar meu tênis de futebol na mochila? Claro, meu amor. E você, Casandra, tem alguma coisa especial hoje? Hoje é dia de apresentação do trabalho sobre animais. Eu escolhi o golfinho. Jorge percebeu que Laiane sabia detalhes sobre a rotina escolar das crianças que ele próprio desconhecia. Não era apenas uma babá. Estava genuinamente envolvida na vida deles. Após o café da manhã, Jorge acompanhou as crianças até a porta. Laiane já havia preparado as mochilas, conferido se tinham todos os materiais necessários e até mesmo colocado um bilhetinho de incentivo no estojo de Casandra para o dia da apresentação. Boa sorte na apresentação, princesa, disse Jorge, beijando a testa da filha. Obrigada, papai. A tia Laiane me ajudou a treinar ontem à noite. Jorge olhou para Laiane com gratidão. Era impressionante como ela havia se integrado à vida das crianças em apenas algumas semanas. Naquele dia, Jorge teve dificuldade para se concentrar no trabalho. Ficava pensando no café da manhã em família, nas risadas da noite anterior, na forma como as crianças falavam de Laiane com carinho e confiança. Percebeu que havia perdido muitos momentos como aqueles nos últimos 3 anos. Durante o almoço, em vez de comer sozinho no escritório enquanto revisava contratos, Jorge decidiu ligar para casa para saber como estava sendo o dia das crianças. Alô, senhor Jorge. Atendeu Laiane. Tudo bem? Oi, Laiane. Só queria saber como estão as crianças. Ah, que bom que o senhor ligou. A Casandra chegou da escola radiante. A apresentação sobre golfinhos foi um sucesso. Ela recebeu parabéns da professora e tudo. E o Pedrinho marcou um gol no recreio e não para de contar para todo mundo. Jorge sorriu. Há muito tempo não recebia notícias tão positivas sobre os filhos. Eles estão aí? Posso falar com eles? Claro! Eles estão na sala fazendo a lição de casa. Vou chamar. Jorge conversou com cada um dos filhos por alguns minutos. Casandra contou detalhadamente sobre a apresentação, imitando os sons que os golfinhos fazem. Pedrinho descreveu o gol que marcou com tanta empolgação que Jorge conseguia visualizar a cena. Quando desligou o telefone, Jorge se deu conta de algo importante. Fazia meses que não ligava para casa durante o dia para saber como estavam os filhos. Com as babás anteriores, as conversas eram sempre formais, sobre questões práticas. Mas com Laiane era diferente. Ela contava sobre os pequenos sucessos, as alegrias do dia a dia, os detalhes que faziam a diferença na vida das crianças. Naquela tarde, Jorge tomou uma decisão que surpreendeu até sua secretária. Cancelou a última reunião do dia e saiu do escritório às 18 horas. Queria chegar em casa antes do jantar, passar mais tempo com os filhos. Quando chegou à mansão, encontrou Laiane na cozinha preparando o jantar, enquanto as crianças faziam a lição de casa na mesa da cozinha. Era uma cena doméstica simples, mas que transmitia um calor humano que a casa não tinha há anos. Papai chegou cedo de novo? Gritou Casandra, correndo para abraçá-lo. Sim, resolvi vir jantar com vocês. Que maravilha, disse Laiane. Hoje fiz aquela sopa de mandioquinha que prometi. Tá um dia meio friozinho, perfeito para sopa quentinha. O jantar foi especial. A sopa estava deliciosa, temperada com carinho e servida com pão caseiro que Laiane havia feito durante a tarde. As crianças conversaram animadamente sobre o dia na escola. E Jorge percebeu que há muito tempo não tinha uma refeição tão prazerosa em família. Tia Laiane, disse Pedrinho depois do jantar, você pode contar outra história do folclore hoje? Pode ser. Que tal a história da Iara? Quem é a Iara? Perguntou Casandra. Ah, a Iara é a mãe d'água. Uma sereia muito bonita que vive nos rios e lagos do Brasil. Jorge decidiu ficar para ouvir a história também.
Laiane contou a lenda da Yara de forma tão envolvente que até ele ficou hipnotizado. Ela mudava a voz para cada personagem, fazia gestos teatrais, criava suspense nos momentos certos. Era uma contadora de histórias natural. Depois da história, na hora do banho, Jorge ofereceu ajuda. Eu posso dar banho neles hoje, Laiane. Você já trabalhou o dia todo. Obrigada, Sr. Jorge. Mas eu não me importo. Gosto de cuidar deles. Eu sei que gosta, mas eu também sou pai deles. Preciso participar mais da rotina. Jorge deu banho nas crianças pela primeira vez em meses. Redescobriu pequenos detalhes que havia esquecido. Como Cassandra gostava de brincar com os patinhos de borracha. Como Pedrinho inventava histórias fantásticas enquanto lavava o cabelo. Eram momentos simples, mas preciosos. Na hora de dormir, Jorge leu histórias para os filhos enquanto Laiane organizava a cozinha. Quando terminou e desceu para a sala, encontrou-a sentada no sofá, costurando um botão na camisa escolar de Pedrinho. Você não precisa fazer isso, Laiane. Posso mandar para esta lavanderia. Não tem problema, Sr. Jorge. É só um botãozinho. E assim eu tenho certeza de que amanhã ele vai estar pronto. Jorge se sentou no sofá ao lado dela. Laiane, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você cuida tão bem das crianças? Quero dizer, vai além do que qualquer trabalho exigiria. Laiane parou de costurar e olhou para Jorge. Senhor Jorge, quando eu tinha 10 anos e meu pai morreu, minha mãe ficou perdida. Ela tinha 4 filhos para criar sozinha, pouco dinheiro e uma tristeza no coração que parecia não ter fim. Minha tia, a irmã do meu pai, nos acolheu em casa e cuidou de nós como se fôssemos filhos dela. Ela trabalhava o dia inteiro numa fábrica de doces, mas quando chegava em casa à noite, sempre tinha energia para ouvir nossos problemas, ajudar com a lição de casa, fazer um carinho quando a gente estava triste. Ela voltou a costurar enquanto continuava falando. Um dia eu perguntei para ela por que ela cuidava tão bem da gente sendo que não éramos filhos dela. Ela me disse uma coisa que nunca esqueci. Laiane, o amor não diminui quando a gente divide. Pelo contrário, aumenta. Deus me deu um coração grande o suficiente para amar vocês também. E isso só me faz mais feliz. Desde aquele dia, eu decidi que queria ser como ela. Alguém que cuida, que ama, que faz a diferença na vida das pessoas. Jorge sentiu um nó na garganta. E você conseguiu. Faz toda a diferença na vida dos meus filhos. Obrigada, Sr. Jorge. Eles são crianças especiais. Qualquer pessoa que passar um tempo com eles vai se apaixonar. Laiane, posso confessar uma coisa? Nos últimos 3 anos, desde que Isabela morreu, eu meio que esqueci como ser pai. Achei que trabalhando muito e ganhando dinheiro eu estava cuidando bem deles. Mas vendo você com eles, percebo que eles precisavam de coisas que o dinheiro não compra. O senhor é um pai maravilhoso, Sr. Jorge. Só precisa se permitir estar mais presente. As crianças não querem um pai perfeito, querem um pai presente. Naquela noite, Jorge foi dormir, refletindo sobre as palavras de Laiane. Ela tinha uma sabedoria simples, mas profunda. Falava verdades que tocavam o coração e faziam sentido. Nos dias seguintes, Jorge começou a fazer pequenas mudanças na sua rotina. Saía do escritório um pouco mais cedo algumas vezes por semana para jantar com as crianças. Acordava 15 minutos mais cedo para tomar café da manhã em família. Nos finais de semana, delegava algumas tarefas para funcionários para poder passar mais tempo com Pedrinho e Cassandra. As mudanças eram sutis, mas o impacto era enorme. As crianças ficaram mais comunicativas, mais alegres, mais carinhosas. Jorge redescobriu a alegria de ser pai. Laiane, por sua vez, continuava surpreendendo todos os dias. Não era apenas uma babá excepcional, era uma pessoa excepcional. Cozinhava pratos deliciosos com ingredientes simples. Inventava brincadeiras criativas com materiais que tinha em casa. Ensinava valores importantes através de histórias e exemplos. E, acima de tudo, amava as crianças incondicionalmente. Jorge começou a reparar em pequenos detalhes que mostravam o carinho especial de Laiane pelas crianças. Ela cortava os sanduíches do lanche escolar em formatos divertidos, deixava bilhetinhos de incentivo nas mochilas
Ensinava Cassandra a pentear o cabelo de formas diferentes, ajudava Pedrinho a organizar a coleção de carrinhos. Eram gestos pequenos, mas cheios de amor. Uma noite, Jorge chegou em casa e encontrou Laiane na varanda dos fundos, falando ao telefone. Pelo tom de voz e pelas palavras que conseguiu ouvir, percebeu que ela estava conversando com a mãe em Minas Gerais. Laiane falava com carinho sobre o Dia das Crianças, contava sobre os progressos de Pedrinho na escola, sobre como Cassandra estava mais confiante, sobre como a família estava se unindo novamente. Jorge ficou tocado ao perceber que Laiane considerava aquela família como sua própria família. Não falava sobre o trabalho como um fardo, mas como uma alegria. Passaram-se 2 meses desde que Laiane havia começado a trabalhar. A transformação na casa era visível. Havia mais risadas, mais conversas, mais carinho. As crianças estavam mais felizes, mais confiantes, mais unidas com o pai. Jorge estava mais presente, mais carinhoso, mais realizado como pai. Mas Jorge ainda não imaginava que a maior lição de Laiane estava por vir. Era uma terça-feira chuvosa de junho. Jorge tinha uma sequência de reuniões importantes que se estenderam muito além do horário previsto. Uma negociação complexa com investidores japoneses, que havia começado às 14 horas, só terminou às 20h30. Quando finalmente conseguiu sair do escritório, já passava das 23 horas. Jorge dirigiu pela cidade molhada pensando em como as coisas estavam diferentes. Há alguns meses, chegar em casa tão tarde era rotina. Não pensava 2 vezes sobre isso. Mas agora, após ter experimentado jantares em família, histórias antes de dormir, conversas sobre o Dia das Crianças, sentia que estava perdendo algo importante sempre que chegava tarde. Ligou para casa no caminho. Alô, Laiane. Desculpa estar chegando só agora. As reuniões se estenderam muito. Não tem problema, Sr. Jorge. Dirija com cuidado que está chovendo bastante. As crianças já dormiram? Já sim. Elas perguntaram pelo senhor na hora do jantar, mas eu expliquei que o papai estava trabalhando para cuidar da família. Obrigado, Laiane. Sei que você já deveria ter saído faz tempo. Imagina, Sr. Jorge. Eu fico aqui até o senhor chegar sempre. Não me importo, não. Jorge desligou o telefone se sentindo grato e ao mesmo tempo culpado. Grato por ter encontrado alguém tão dedicada. Culpado por estar abusando da generosidade dela. Quando chegou à mansão no Morumbi às 23h30, a casa estava em silêncio. Jorge estacionou na garagem e entrou pela porta da cozinha como sempre fazia. Esperava encontrar Laiane na sala, talvez assistindo televisão ou mexendo no celular, esperando ele chegar para poder ir embora. Mas quando abriu a porta da cozinha, Jorge viu uma cena que o fez parar imediatamente. Laiane estava em pé no fogão, mexendo uma panela de sopa. O aroma delicioso tomava conta da cozinha. Na mesa, estava posto um lugar só, com prato, garfo, guardanapo e um copo. Ao lado do prato, um bilhetinho escrito à mão. Jorge se aproximou e leu o bilhete. Senhor Jorge, sei que o senhor chegou cansado e com fome. Fiz uma sopa quentinha igual a que as crianças gostam. Esquenta o coração em dia de chuva. Boa noite e que Deus abençoe. Laiane. Naquele momento, Jorge sentiu algo que não sentia há 3 anos. O cuidado maternal que existe em uma casa onde alguém se preocupa verdadeiramente com você. Laiane, você não precisava fazer isso. Ela se virou, sorrindo. Claro que precisava, Sr. Jorge. O senhor trabalhou o dia inteiro. Chegou molhado da chuva, deve estar com fome. Como eu ia deixar o senhor jantar uma coisa fria? Jorge se sentou à mesa emocionado. A sopa estava perfeita, quentinha, temperada com carinho, exatamente como Isabela costumava fazer em noites chuvosas. Enquanto comia, Laiane foi arrumando a cozinha, guardando as coisas que haviam sobrado do jantar das crianças, preparando as mamadeiras para o café da manhã do dia seguinte. Laiane, senta aqui comigo um pouco. Ela hesitou por um momento. Eu posso terminar de arrumar depois, Sr. Jorge. Deixa isso para amanhã. Senta aqui. Laiane se sentou à mesa e Jorge percebeu que ela parecia cansada. Havia trabalhado 15 horas seguidas, desde 7h da manhã até aquela hora, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Laiane, posso fazer uma pergunta?
Claro, porque você fez sopa para mim. Quero dizer, já passava das 23h30. Você podia ter ido embora quando as crianças dormiram. Laiane sorriu com aquela simplicidade que a caracterizava. Senhor Jorge, quando a gente cuida de uma família, cuida da família inteira. O senhor é o pai do Pedrinho e da Casandra. Se o senhor não tiver saúde, se não estiver bem alimentado, se não descansar direito, como vai cuidar deles? Além disso, uma casa onde o pai chega e encontra carinho, encontra comida quentinha, encontra alguém que se preocupa com ele. É uma casa onde as crianças também se sentem mais seguras. Jorge parou de comer e olhou para Laiane. Você cuida de nós três. Cuido sim, e me sinto abençoada por isso. Naquele momento, Jorge compreendeu algo fundamental. Laiane não era apenas uma funcionária. Era um anjo que Deus havia colocado na vida da sua família. Cuidava das crianças como uma mãe. Cuidava dele como uma esposa. Cuidava da casa como alguém que realmente a considerava seu lar. Laiane, eu preciso te contar uma coisa. Há 3 anos, quando Isabela morreu, eu perdi a fé. Parei de acreditar que Deus se importava com a gente. Achei que estava sozinho no mundo, que tinha que dar conta de tudo sozinho. Mas desde que você chegou na nossa vida, eu vejo sinais todos os dias de que Deus não nos abandonou. Você é um desses sinais. Laiane ficou emocionada. Senhor Jorge, Deus nunca abandona ninguém. Às vezes a gente não consegue ver Ele agindo porque a dor é muito grande. A tristeza tampa os olhos da alma. Mas Ele está sempre lá, cuidando, providenciando, mandando as pessoas certas no momento certo. Você acha que foi Deus que te trouxe para cá? Tenho certeza absoluta. Quando minha tia morreu em Uberlândia e eu decidi voltar para São Paulo, eu não tinha trabalho, não sabia o que ia fazer. Fiquei uma semana na casa da tia Maria orando, pedindo para Deus abrir uma porta. Quando ela me contou sobre a família que precisava de alguém para cuidar de 2 crianças que haviam perdido a mãe, eu soube na mesma hora que era a resposta das minhas orações. Jorge terminou a sopa em silêncio, refletindo sobre as palavras de Laiane. Realmente, a chegada dela havia transformado suas vidas de uma forma que só podia ser explicada como providência divina. Laiane, você sente falta da sua família em Minas? Sinto sim, senhor Jorge. Principalmente da minha mãe. Converso com ela todo dia por telefone, mas não é a mesma coisa que estar perto. E por que você não voltou para lá? Laiane sorriu com carinho. Porque aqui também é minha família agora. O Pedrinho, a Casandra, o senhor. Vocês se tornaram minha família também. E família não se abandona. Jorge sentiu os olhos marejarem. Há 3 anos não ouvia alguém falar sobre família com tanto amor, tanta dedicação. Obrigado, Laiane, por tudo. Por cuidar dos meus filhos. Por cuidar de mim. Por trazer amor de volta para essa casa. Imagina, senhor Jorge, eu que agradeço por me deixar fazer parte da família de vocês. Naquela noite, depois que Laiane foi embora, Jorge ficou muito tempo acordado pensando na conversa que haviam tido. Percebeu que havia encontrado não apenas uma babá excepcional, mas uma pessoa que realmente amava a sua família e estava disposta a se sacrificar por eles. Na manhã seguinte, Jorge acordou com uma decisão. Ia mudar definitivamente suas prioridades. Não podia mais continuar chegando em casa às 23h30, enquanto uma mulher que ganhava R$2.000 mensais dedicava 15 horas do seu dia para cuidar da sua família com mais amor do que ele próprio. Jorge chamou sua secretária e cancelou todas as reuniões não essenciais da semana. Delegou várias responsabilidades para os gerentes de cada área. Decidiu que, a partir daquele dia, sairia do escritório às 18 horas no máximo, para poder jantar com os filhos e participar da rotina deles. A mudança foi gradual, mas consistente. Jorge passou a chegar em casa antes das 19 horas, quase todos os dias. Jantava com as crianças, ajudava com a lição de casa, dava banho, contava histórias. Laiane ficou radiante ao ver a transformação na dinâmica familiar. Senhor Jorge, o senhor não imagina como as crianças ficam felizes quando chegam da escola e sabem que o papai vai jantar com eles, disse ela numa tarde. Eu que não imaginava como estava perdendo momentos importantes, respondeu Jorge.
Você me ensinou que sucesso profissional sem presença familiar não vale nada. As semanas se passaram e a família se fortaleceu ainda mais. Jorge descobriu prazeres simples que havia esquecido. Ajudar os filhos com a lição de casa, ouvir sobre o dia deles na escola, brincar no jardim nos finais de semana, assistir filmes juntos nas noites de sexta-feira. Laiane continuava sendo o coração da casa. Cozinhava com amor, organizava tudo com carinho, cuidava de cada detalhe que fazia a diferença no bem-estar da família. Jorge passou a vê-la não como funcionária, mas como um membro essencial da família. Um dia, Jorge chegou em casa e encontrou Laiane ensinando Cassandra a cozinhar. As duas estavam na cozinha, sujas de farinha, rindo mientras faziam biscoitos. Papai, olha! A tia Laiane está me ensinando a fazer biscoito igual a vovó dela fazia, gritou Cassandra animada. Jorge ficou observando a cena. Laiane tinha paciência infinita, explicava cada passo com carinho, deixava Cassandra errar e aprender, elogiava cada pequeno progresso. Era exatamente assim que uma mãe deveria ensinar uma filha. Posso participar também? Perguntou Jorge. Claro, papai. Você pode ajudar a cortar os biscoitos? Jorge passou a tarde cozinhando com a filha e Laiane. Foi um dos momentos mais especiais que havia vivido desde a morte de Isabela. A casa voltou a ter aquele clima de família feliz, de lar acolhedor, de amor compartilhado. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Jorge e Laiane ficaram conversando na sala. Laiane, posso fazer uma confissão? Claro, senhor Jorge. Quando Isabela morreu, eu pensei que nunca mais a casa ia ter o clima de família que ela proporcionava. Achei que as crianças iam crescer sem saber o que é ter uma figura maternal presente. Mas você trouxe isso de volta. Você deu às crianças o amor de mãe que elas precisavam. Laiane ficou emocionada. Senhor Jorge, eu só fiz o que qualquer pessoa com coração faria. Essas crianças são especiais. Merecem todo o amor do mundo. Não, Laiane. Não é qualquer pessoa que faria o que você faz. Você tem um dom, um coração especial. E eu queria que você soubesse que, para essa família, você não é apenas uma funcionária. Você é família. Laiane começou a chorar. Obrigada, senhor Jorge. Vocês também se tornaram minha família. Amo essas crianças como se fossem meus próprios filhos. Era início de dezembro quando algo inesperado aconteceu. Jorge recebeu uma ligação de Dona Maria, a faxineira que havia indicado Laiane. Doutor Jorge, desculpe incomodar, mas preciso conversar com o senhor sobre a Laiane. Jorge ficou preocupado imediatamente. O que aconteceu, Dona Maria? Ela tá bem? Ela tá bem, sim, doutor. Mas é que a mãe dela ligou para mim hoje. Tá muito doente, precisando de cuidados especiais. Os médicos disseram que não tem muito tempo. Jorge sentiu o coração acelerar. E o que isso significa? Doutor Jorge, a Laiane é filha única. A mãe só tem ela no mundo. Eu acho que ela vai ter que voltar para Minas para cuidar da mãe nos últimos momentos. Jorge ficou em silêncio, processando a informação. A possibilidade de perder Laiane era algo que não havia considerado. Ela se havia tornado tão essencial na vida da família que era impossível imaginar a casa sem ela. A Laiane já sabe. Ainda não, doutor. A mãe dela pediu para eu contar primeiro para o senhor, porque ela não quer deixar a família na mão. Mas, doutor Jorge, por mais que doa, a Laiane vai ter que ir. É a mãe dela. Jorge entendeu perfeitamente. Se fosse sua mãe, ele faria a mesma coisa. Claro, Dona Maria. Quando ela precisa viajar? Assim que possível, doutor. A situação é delicada. Jorge desligou o telefone com o coração apertado. Como ia contar para as crianças que Laiane precisava ir embora? Como elas iam reagir à notícia de que mais uma pessoa importante estava saindo de suas vidas? Naquela noite, quando Laiane chegou ao trabalho, Jorge a chamou para conversar reservadamente. Laiane? Dona Maria me ligou hoje. Ela contou sobre sua mãe. Laiane ficou pálida. O senhor já sabe? Sei. E quero que você saiba que tem todo o meu apoio. Família é prioridade. Sua mãe precisa de você agora. Laiane começou a chorar. Senhor Jorge, eu não sei o que fazer. Não posso abandonar vocês, mas também não posso abandonar minha mãe. Jorge se aproximou
e colocou a mão no ombro dela. Laiane, você não está abandonando ninguém. Você está fazendo para o que qualquer filha faria, cuidando da mãe quando ela mais precisa. As crianças vão entender. Mas e se eu não conseguir voltar? E se eu tiver que ficar em Minas definitivamente? Vamos resolver uma coisa de cada vez. Primeiro você vai cuidar da sua mãe. Depois a gente pensa no futuro. Laiane chorou muito naquela noite. Jorge viu que ela estava dividida entre duas famílias que amava. A família que havia criado em São Paulo e a mãe que precisava dela em Minas. Laiane, posso fazer uma proposta? Claro, senhor Jorge. Eu vou custear todos os gastos com o tratamento da sua mãe. Médicos particulares, remédios, tudo o que ela precisar. E vou manter seu salário integral enquanto você estiver em Minas. Laiane ficou chocada. Senhor Jorge, isso é demais. Não é demais, Laiane. É o mínimo que posso fazer por alguém que cuidou da minha família com tanto amor. Mas, senhor Jorge, isso vai custar muito dinheiro. Laiane, você salvou a minha família. Trouxe amor, união, fé de volta para as nossas vidas. Não existe valor monetário para isso. Jorge abraçou Laiane enquanto ela chorava de emoção. Obrigada, senhor Jorge. O senhor é um homem abençoado por Deus. Não, Laiane. Abençoado é quem teve você na vida. Chegou o momento mais difícil. Contar para as crianças que Laiane precisava viajar. Jorge reuniu Pedrinho e Casandra na sala depois do jantar. Filhos, a tia Laiane precisa conversar com vocês. Laiane se ajoelhou na frente das crianças, como fazia sempre que tinha algo importante para dizer. Meus amores, a vovó Laiane, minha mãe, tá muito doentinha lá em Minas Gerais. Ela precisa de mim agora, igual como vocês precisam quando ficam doentes. Casandra imediatamente perguntou: Você vai embora, tia Laiane? Eu vou ter que viajar para cuidar dela, princesa. Mas isso não significa que vou esquecer de vocês. Vocês vão estar sempre no meu coração. Pedrinho, mais maduro, entendeu a situação rapidamente. A vovó Laiane vai ficar boa, tia. Laiane hesitou por um momento, sem saber como explicar para uma criança de 8 anos que às vezes as pessoas que amamos partem para o céu. Pedrinho, meu amor, a vovó Laiane está muito velhinha e muito doente. Os médicos vão fazer o melhor que podem. Mas às vezes, Deus chama as pessoas que amamos para ficarem pertinho dele no céu. Casandra começou a chorar. Eu não quero que você vá embora, tia Laiane. Laiane abraçou as duas crianças. Eu também não quero ir embora, meus amores. Vocês se tornaram os filhos do meu coração. Mas às vezes a gente precisa fazer coisas difíceis por amor. Jorge interviu. Filhos, a tia Laiane vai levar no celular dela muitas fotos nossas para mostrar para a vovó dela. E a gente vai conversar com ela todo dia por videochamada. Isso mesmo, disse Laiane. E quando eu voltar, vou trazer doce de leite e pão de açúcar de Minas para vocês. Você promete que vai voltar? Perguntou Pedrinho. Laiane olhou para Jorge antes de responder. Pedrinho, eu prometo que, se Deus permitir, eu vou voltar. Mas mesmo que eu não possa voltar para morar aqui, vocês sempre vão ter um lugar especial no meu coração. A despedida foi muito difícil. Jorge organizou tudo para que Laiane pudesse viajar no dia seguinte. Comprou a passagem aérea, fez uma transferência generosa para que ela pudesse custear os primeiros gastos médicos e entregou uma carta para ela dar à mãe. Na manhã da viagem, toda a família acompanhou Laiane até o aeroporto. As crianças fizeram desenhos para ela levar para a vovó, e Jorge entregou um envelope com dinheiro e cartões de todos os melhores médicos de Uberlândia. Laiane, qualquer coisa que precisar, me liga. Não importa a hora, não importa o custo. Obrigada por tudo, senhor Jorge. O senhor é um homem de coração gigante. Laiane abraçou as crianças por um longo tempo. Lembrem-se, quando sentirem saudade de mim, olhem para o céu e façam uma oração, porque eu vou estar fazendo a mesma coisa, sentindo saudade de vocês. A volta para casa foi silenciosa. As crianças ficaram melancólicas e Jorge percebeu como Laiane havia se tornado essencial na vida deles. Durante as 2 semanas seguintes, Jorge tentou manter a rotina familiar sozinho. Contratou uma babá temporária,
mas nada era igual. A casa perdeu aquele calor humano, aquele amor genuíno que Laiane proporcionava. Jorge e as crianças falavam com Laiane todos os dias por videochamada. Ela contava sobre o tratamento da mãe e eles contavam sobre o dia a dia em São Paulo. Era possível ver nos olhos dela que estava sofrendo muito, tanto pela doença da mãe, quanto pela saudade da família de São Paulo. 3 semanas depois da viagem de Laiane, Jorge recebeu uma ligação que mudou tudo. "Senhor Jorge", disse Laiane chorando do outro lado da linha. "Minha mãe faleceu ontem à noite." Jorge sentiu o coração apertar. "Laiane, sinto muito. Como você está?" "Estou triste, mas em paz. Consegui cuidar dela até o último momento. Ela morreu no meu colo, dormindo tranquila." "E agora? Você vai ficar aí?" "Senhor Jorge, não tenho mais nada que me prenda aqui. Se vocês ainda quiserem, eu gostaria muito de voltar para casa." Jorge sorriu com os olhos cheios de lágrimas. "Claro que queremos, Laiane. Esta é sua casa, esta é sua família." Quando Jorge contou para as crianças que Laiane ia voltar, elas ficaram eufóricas. Passaram o dia inteiro preparando cartazes de boas-vindas e escolhendo que comidas especiais queriam que ela fizesse. Laiane voltou uma semana depois, mais madura, mais forte, mas com o mesmo coração amoroso de sempre. A reunião no aeroporto foi emocionante. As crianças correram para abraçá-la, e Jorge sentiu que a família estava completa novamente. "Bem-vinda de volta ao lar", disse Jorge. "Obrigada por não desistirem de mim", respondeu Laiane. A vida retomou o ritmo normal, mas com uma diferença importante. Agora todos sabiam o valor real que Laiane tinha na família. Não era apenas uma funcionária, era um membro essencial. Uma pessoa que escolheu amar e ser amada por aquela família. Os meses se passaram e a harmonia familiar se fortaleceu ainda mais. Jorge continuou priorizando a presença em casa. As crianças cresceram mais confiantes e felizes, e Laiane se estabeleceu definitivamente como o coração da casa. Em junho, exatamente 1 ano depois de Laiane ter começado a trabalhar, Jorge organizou uma festa surpresa para comemorar. Convidou Dona Maria, alguns amigos próximos, e fez questão de fazer um discurso especial. "Há 1 ano, Deus mandou um anjo para a nossa família. Esse anjo chegou de forma simples, humilde, mas trouxe algo que o dinheiro não pode comprar: amor verdadeiro. Laiane, você transformou nossa casa em lar, nossa rotina em momentos especiais, nossa dor em alegria. Obrigado por escolher nos amar." Laiane chorou de emoção, abraçada pelas crianças que já a consideravam uma segunda mãe. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Jorge havia tomado uma decisão importante nos últimos meses. Vendo como Laiane se dedicava integralmente à família, como vivia modestamente apesar de todo o trabalho que fazia, como nunca pedia nada para si mesma, ele decidiu fazer algo especial. "Laiane, preciso falar com você sobre uma coisa importante." Jorge a chamou para uma conversa séria no escritório da casa. "Sim, senhor Jorge." "Laiane, você sabe que nossa família mudou completamente desde que você chegou. As crianças estão felizes, eu me tornei um pai melhor, a casa voltou a ser um lar de verdade. Isso não tem preço." "Obrigada, senhor Jorge, mas eu só fiz meu trabalho." "Não, Laiane, você fez muito mais que seu trabalho. Você amou nossa família quando mais precisávamos de amor. E agora, eu quero fazer algo por você." Jorge entregou uma pasta com documentos para Laiane. "O que é isso?" "Abra e veja." Laiane abriu a pasta e encontrou a escritura de uma casa. "Senhor Jorge, eu não entendo. É uma casa para você, Laiane. Uma casa de 3 quartos no Butantã, perto daqui. Totalmente quitada já no seu nome." Laiane ficou em choque. "Senhor Jorge, isso é demais? Eu não posso aceitar." "Pode sim, Laiane. Você merece ter sua própria casa. E assim, mesmo quando decidir constituir sua própria família, você estará sempre perto de nós." Laiane começou a chorar. "Senhor Jorge, eu não sei o que dizer." "Não precisa dizer nada. É um presente de uma família para outro membro da família." Naquela tarde, toda a família foi conhecer a casa nova de Laiane. Era uma casa simples, mas aconchegante, com um jardim pequeno e uma cozinha que ela adorou imediatamente. "Tia Laiane,
Agora você pode fazer biscoitos na sua própria casa, disse Casandra animada. E a gente pode vir visitar sempre, completou Pedrinho. Jorge observou a alegria de Laiane e sentiu uma satisfação profunda. Pela primeira vez em anos, sentia que estava retribuindo amor da mesma forma que estava recebendo. Era uma terça-feira chuvosa de junho, exatamente 2 anos depois de Jorge ter feito aquela oração desesperada no seu escritório pedindo para Deus mandar alguém para cuidar dos seus filhos. Jorge havia saído mais cedo do trabalho, porque as negociações com os investidores japoneses haviam se estendido muito, e ele estava ansioso para chegar em casa e jantar com a família. Mas, quando estacionou o carro na garagem e se preparou para entrar em casa, Jorge não imaginava que estava prestes a presenciar a cena que tocaria seu coração da forma mais profunda possível, confirmando que Deus realmente havia respondido suas orações de uma maneira mais perfeita do que ele jamais poderia ter imaginado. Jorge abriu a porta da cozinha, esperando encontrar a casa em silêncio, as crianças já dormindo, e Laiane na sala, esperando ele chegar. Mas em vez disso, ouviu vozes baixas vindo da cozinha e viu uma luz suave acesa. Curioso, Jorge caminhou devagar em direção ao som e parou na entrada da cozinha. O que viu o fez congelar no lugar. Laiane estava em pé ao lado do fogão, mexendo uma panela de sopa com uma colher de pau. Pedrinho e Casandra estavam sentados à mesa da cozinha, ainda de uniforme escolar, conversando baixinho com ela, enquanto tomavam chocolate quente. A cena era iluminada apenas pela luz suave sobre o fogão e uma pequena luminária sobre a mesa, criando uma atmosfera aconchegante e familiar. Jorge ficou observando, escondido na entrada, tentando entender por que aquela cena o estava tocando tanto. Então percebeu. Era exatamente assim que Isabela costumava receber as crianças da escola em dias chuvosos. Sopa quentinha, chocolate quente, conversas baixinhas na cozinha, enquanto esperavam o pai chegar. "Tia Laiane", dizia Casandra baixinho, "por que você ainda está aqui? Já passou da hora de você ir para sua casa." "Ai, princesa, olha só que tempo feio lá fora. Chuva que não para, vento forte. E o papai de vocês ainda não chegou. Como é que eu vou deixar vocês sozinhos numa noite dessas?" "Mas a gente já jantou, já tomou banho, já escovou os dentes", disse Pedrinho. "Eu sei, meu amor. Mas vocês sabem como é. A gente cuida de quem ama. Não importa a hora, não importa se já cumpriu todas as obrigações. Quando a gente ama uma família, a gente fica até ter certeza que tá tudo bem." Jorge sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Laiane havia ficado na casa até aquela hora. Já passava das 23h30. Não porque era obrigada, mas porque não conseguia abandonar as crianças numa noite de tempestade. "Tia Laiane", disse Casandra, "você ama a gente mesmo?" "Amo vocês mais que tudo nesta vida, princesa. Vocês e o papai de vocês são minha família do coração. E a gente te ama também", disse Pedrinho. "Você cuida da gente igual a mamãe cuidava." Laiane parou de mexer a sopa por um momento e olhou para as crianças com carinho. "Vocês sabem que a mamãe de vocês está no céu olhando por vocês, né?" "Sabemos", responderam as duas crianças em uníssono. "Então vocês sabem que ela está vendo como vocês cresceram lindos, inteligentes, educados. Ela deve estar orgulhosa demais." "Tia Laiane?" perguntou Casandra. "Você acha que a mamãe gosta de você?" Laiane sorriu. "Ai, princesa, eu tenho certeza que sim. Porque mãe que ama os filhos sempre fica feliz quando aparece alguém que cuida bem deles. Sua mamãe deve estar no céu agradecendo a Deus por ter mandado alguém para cuidar dos tesouros dela." Jorge não conseguiu mais se conter. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Naquele momento, entendeu perfeitamente que Deus não havia apenas enviado uma babá para sua família. Havia enviado um anjo com a missão específica de curar os corações feridos, de unir a família novamente, de trazer amor e fé de volta para aquela casa. "Tia Laiane?" disse Pedrinho. "A sopa tá cheirando igual a da mamãe. É porque eu fiz com o mesmo ingrediente que sua mamãe usava. Muito amor." "Qual é o ingrediente mais importante da sopa?" perguntou Casandra. "O amor, princesa. Sempre o amor. Comida feita com amor
Alimenta não só o corpo, mas também o coração. Jorge viu Laiane desligar o fogo e servir 3 pratos de sopa. Um para Pedrinho, um para Casandra e um terceiro que ela deixou na mesa com um guardanapo ao lado. Esse é para o papai de vocês. Quando ele chegar, vai encontrar jantinha quentinha esperando. Mas tia Laiane, e se ele já jantou? Perguntou Pedrinho. Mesmo que tenha jantado, meu amor, uma sopinha quentinha em dia de chuva sempre cai bem. E é uma forma da gente mostrar que se importa, que estava pensando nele. Naquele momento, Jorge compreendeu que estava presenciando a mais pura demonstração de amor que uma pessoa pode dar. Cuidar de uma família como se fosse sua própria família, sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de amar e ser amada. Jorge engoliu as lágrimas e entrou na cozinha. Oi, pessoal, cheguei. Papai! Gritaram as crianças levantando-se para abraçá-lo. Oi, senhor Jorge, disse Laiane sorrindo. Como foi seu dia? Foi longo, mas agora melhorou muito, disse Jorge, olhando para a cena aconchegante na cozinha. E vocês? O que estão fazendo acordados ainda? A tia Laiane fez sopa porque tá chovendo, disse Casandra. E ela ficou aqui com a gente até o senhor chegar, completou Pedrinho. Jorge olhou para Laiane com gratidão. Laiane, você não precisava ficar até tão tarde. Claro que precisava, senhor Jorge. Como ia deixar as crianças sozinhas numa noite de tempestade? E além disso, fiz sopa para o senhor também. Jorge se sentou à mesa ao lado dos filhos. A sopa estava perfeita, quentinha, saborosa, temperada com carinho. Enquanto comia, observou como Laiane organizava a cozinha, guardava as coisas, preparava tudo para o dia seguinte. Mas o que mais o impressionou foi a naturalidade com que ela fazia tudo isso. Não estava cumprindo uma obrigação profissional. Estava cuidando da família que amava. Filhos, disse Jorge depois de terminar a sopa. Vocês percebem como são sortudos? Por quê, papai? Perguntou Casandra. Porque vocês têm alguém que os ama tanto que fica até tarde numa noite de chuva, só para ter certeza que vocês estão bem. Pedrinho e Casandra olharam para Laiane com carinho. A gente sabe, papai. A tia Laiane é especial. Muito especial, concordou Jorge. Depois que as crianças foram dormir, Jorge e Laiane ficaram conversando na cozinha. Laiane, posso te confessar uma coisa? Claro, senhor Jorge. Quando eu entrei em casa hoje e vi vocês 3 na cozinha, conversando baixinho, tomando chocolate quente, com a sopa no fogão, eu me lembrei de como era quando Isabela estava viva. Era exatamente assim. Aconchegante, familiar, cheio de amor. Laiane sorriu. Que bom que o senhor sentiu isso. Família é isso mesmo. Pessoas que se amam cuidando umas das outras. Laiane, você trouxe de volta para essa casa uma coisa que eu achei que havia perdido para sempre. O sentimento de lar. Senhor Jorge, lar não é um lugar. Lar é onde tem amor. E esta casa sempre teve muito amor. Só precisava de alguém para ajudar a organizá-lo de novo. Jorge ficou emocionado. Você sabe que há 2 anos, numa noite parecida com hoje, eu fiz uma oração desesperada pedindo para Deus mandar alguém para cuidar dos meus filhos. Sei sim, o Senhor já me contou. Mas o que eu não tinha percebido até hoje é que Deus não mandou apenas alguém para cuidar dos meus filhos. Ele mandou alguém para cuidar de toda a família. Alguém que me ensinou a ser pai novamente, que ensinou às crianças que é possível amar e ser amada novamente, que trouxe fé de volta para as nossas vidas. Laiane ficou emocionada. Senhor Jorge, eu que agradeço a Deus todos os dias por ter me permitido fazer parte desta família. Laiane, você não faz parte desta família. Você é família. Naquela noite, depois que Laiane foi para sua casa, Jorge ficou muito tempo pensando no que havia presenciado. Compreendeu que havia testemunhado um milagre. O milagre do amor verdadeiro, do cuidado genuíno, da dedicação desinteressada. Jorge percebeu que durante 2 anos havia focado apenas no que Laiane fazia pelas crianças. Mas naquela noite, viu algo ainda mais profundo. Laiane havia transformado a todos eles. As crianças aprenderam a amar novamente, a confiar novamente,
a acreditar que pessoas boas entram em nossas vidas e ficam. Jorge aprendeu que sucesso profissional sem presença familiar não vale nada, que o amor se multiplica quando é compartilhado, que Deus realmente cuida das pessoas através de outras pessoas. Naquela terça-feira chuvosa de junho, Jorge Almeida, empresário de 44 anos, pai de 2 crianças órfãs de mãe, homem que havia perdido a fé quando perdeu a esposa, chorou pela segunda vez em 3 anos. Mas desta vez, não chorou de dor, chorou de gratidão. Gratidão por ter encontrado na pessoa mais simples e humilde que conheceu, a mais pura demonstração do amor de Deus. Jorge entendeu que Deus responde orações, mas nem sempre da forma que esperamos. Ele havia pedido uma babá, Deus mandou uma mãe. Ele havia pedido uma funcionária, Deus mandou uma família. Ele havia pedido alguém para cuidar das crianças, Deus mandou alguém para curar toda a família. E o mais impressionante, tudo isso veio através de uma mulher simples do interior de Minas Gerais, que ganhava R$2.000 por mês, mas que tinha um coração mais valioso que toda a fortuna de Jorge. Naquela noite, Jorge dormiu em paz, sabendo que sua família estava completa, que seus filhos tinham o amor que precisavam e que Deus realmente não abandona quem confia nele. A história de Jorge, Laiane, Pedrinho e Casandra se tornou um testemunho vivo de que o amor verdadeiro não tem preço, que família não é definida apenas por laços sanguíneos e que Deus sempre coloca as pessoas certas em nossas vidas no momento exato em que mais precisamos delas. Jorge hoje é um homem transformado. Reduziu sua carga de trabalho para 8 horas diárias, priorizando sempre a presença na vida dos filhos. Sua empresa continua prosperando, mas agora ele sabe que sua maior riqueza não está nos bancos. Está nos abraços que recebe quando chega em casa, nas risadas que ouve durante o jantar, nas orações que faz todas as noites agradecendo a Deus por sua família. Laiane continua sendo o coração da casa. Mora em sua própria casa no Butantã, mas passa todos os dias com a família que escolheu amar. Ensina as crianças não apenas através de palavras, mas através do exemplo diário de amor, dedicação e fé. Pedrinho e Casandra, hoje com 10 anos, cresceram seguros do amor que os cerca. Falam da mãe que está no céu com carinho e saudade, mas sabem que tem na terra uma segunda mãe que os ama incondicionalmente. Aprenderam que família pode ser construída com amor, que pessoas boas existem e que Deus cuida delas através das pessoas que colocam em suas vidas. Esta é uma história real de como Deus age através de pessoas simples para realizar milagres extraordinários. Uma história que prova que o amor verdadeiro transforma vidas, que família é uma escolha do coração e que os anjos existem e muitas vezes usam aventais e têm mãos calejadas de tanto trabalhar com amor. Se você está passando por dificuldades, se perdeu a fé, se sente que está sozinho no mundo, lembre-se da história de Jorge e Laiane. Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Às vezes, a resposta para nossas orações vem através da pessoa mais simples, no momento mais inesperado, da forma mais humilde. Mantenha a fé. Continue orando. Continue acreditando. Porque o mesmo Deus que colocou Laiane na vida de Jorge pode colocar a pessoa certa na sua vida também. E se você é alguém que cuida, que ama, que se dedica ao bem dos outros, saiba que você pode ser a resposta às orações de alguém. Você pode ser o anjo que Deus enviou para transformar uma vida, para curar um coração ferido, para reconstruir uma família. O amor verdadeiro sempre vale a pena. Sempre. Gostou desta história que tocou seu coração? Então se inscreva no canal e ative o sino para receber mais histórias inspiradoras que vão fortalecer sua fé e renovar sua esperança. Compartilhe-me este vídeo com alguém que precisa acreditar que milagres ainda acontecem. Deixe seu comentário contando como Deus tem agido na sua vida. Juntos, vamos espalhar mais amor e fé pelo mundo.